Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma máquina produz 200 peças, das quais 25 estavam com defeito. Ao retirar aleatoriamente 4 peças com reposição, qual é a probabilidade de que todas sejam perfeitas, de que todas tenham defeito, pelo menos uma seja perfeita ou de que pelo menos uma tenha defeito? Bom, então eu vou primeiro aí apontar as informações. Eu tenho então que essa máquina produziu 200 peças, então vou botar assim, ó, que o total produzido, o total é igual a 200 peças. Dessas 200, 25 estavam com defeito. Então vou colocar assim, ó, 25 defeituosas, 25 com defeito. Automaticamente eu tenho o quê? Eu tenho 175 outras peças perfeitas, né? Ou sem defeito. Perfeitas. E aí existe uma retirada de 4 peças com repetição. Então, olha só, eu faço uma retirada de 4 peças sempre. E aqui é importante salientar 4 peças com reposição. O que significa isso? Que eu tenho 200 peças, retiro uma, vejo o que acontece aqui, e aí essa uma que eu retirei, eu retomo, né, recoloco de novo junto com as demais, e aí a segunda retirada será novamente 200 menos uma. E aí a próxima retirada será devolvo essa uma, e aí a próxima retirada será a partir de 200 e assim por diante. Então eu estou sempre retirando a partir de 200 peças. Então é isso que significa reposição. Eu retiro a peça e recoloco novamente. Então eu sempre fico com 200 disponíveis. Então vou para o cálculo aí primeiro, de que todas sejam perfeitas. Então aqui eu vou fazer a letra A. Vou anotar aqui as 4 retiradas, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui seria a primeira peça retirada, a segunda e assim por diante. Observa que eu quero que todas sejam perfeitas, né? A primeira sejam perfeitas. Então eu quero aqui uma peça perfeita, aqui perfeita e aqui perfeita. Então essa primeira peça perfeita vai ser feita uma retirada de uma. De quantas perfeitas eu tenho? Vou retirar uma, eu tenho perfeitas, eu tenho 175. Então aqui, ó, como probabilidade do evento, lembrando para ti, ó, é sempre casos favoráveis sobre o total. Então nessa primeira peça aqui, eu tenho favoráveis quantas? Eu tenho 175, que são as perfeitas, de 200, que é o total. A segunda retirada de novo, ó, eu tenho 175 de novo, de 200. E lembrando, né, por que 175 de 200? Porque a primeira peça que eu retiro, eu devolvo novamente para o bolo. A terceira peça aqui de novo, eu tenho 175 perfeitas de um total de 200. E a quarta peça que eu quero que seja perfeita, eu também tenho 175 peças perfeitas de 200. Ok? Lembrando, ó, tenho 175 peças perfeitas de um total de 200. Aqui eu posso fazer uma simplificação em todas essas razões aí, né? Posso simplificar todas elas por 25. E aí eu tenho aqui 175 por 25 é 7. 200 por 25 é 8. 7 para 8 aqui, mais uma vez, 7 para 8. 7 para 8. 7 para 8. Aí eu multiplico 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Vou usar aqui a máquina. Aí eu tenho 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, que dá 2.401. E embaixo eu tenho 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, que dá 4.096. Então isso aqui resulta
2.401 por 4.096. Inclusive esse 4.096 aqui, ó, eu poderia ter pensado que 8 é 2 na terceira, então eu tenho 2 na terceira. Como é 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, é o mesmo que 8 na quarta, então eu tenho 2 na terceira, que é 8, elevado na quarta, isso é o mesmo que 2, 3 vezes 4, 12, 2 na 12, e 2 na 12 é 4.096, já que 2 na 10 é 1.024. Aí dobra mais uma vez, 2.048, mais uma vez 4.096. Então poderia ter feito esse raciocínio aí também, ok? Mas aí preferi fazer o desenrolar na máquina. Agora eu divido isso, né? 2.401 por 4.096. Olha só aqui, ó. 2.401 divide por 4.096. Vou ter a notação decimal aí, 0,5862 arredondando. 0,5862. Que para uma notação decimal, a notação percentual, multiplico isso por 100, e aí eu tenho 58,62%. Então essa é a chance de ocorrência de 4 peças perfeitas. Eu tenho quase 60%, né, de chance de que, retirando as 4 peças com reposição, eu tenho 58% de chance de que todas elas sejam perfeitas. Então eu tiro a primeira, recoloco no pacote, retiro a segunda, torno a recolocar no pacote, retiro a terceira e mais uma vez recoloco no pacote para fazer a retirada da última peça. Ok? Vamos para a letra B. A letra B, eu quero que todas tenham defeito. Então vou fazer uma retirada de 4 peças mais uma vez. Eu quero que todas elas sejam defeituosas. Então, a probabilidade de que a primeira seja defeituosa, eu tenho aí 25 peças defeituosas. Então, eu tenho uma probabilidade de 25 peças defeituosas de um total de 200. Como a peça será reposta, né, para a segunda retirada, então na segunda retirada eu continuo tendo 200 disponíveis com 25 defeituosas. Após a reposição, de novo eu tenho 25 defeituosas em um total de 200, e na última retirada com reposição também 25 defeituosas de um total de 200. Faço a simplificação por 25 aqui de todo mundo. 25 por 25 dá 1, 200 por 25 dá 8. Então aqui 1 para 8, aqui, opa, falhou. Deixa eu arrumar aqui. Acho que agora vai. Então aqui eu tenho 1 para 8, aqui 1 para 8, aqui 1 para 8 e aqui 1 para 8. Faço esse produto, né? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, 4.096. Realizo essa divisão. Então, vou pegar a máquina aqui, mais uma vez. Zerar 1 dividido por 4.096. Resultou 0,0002441. Vou arredondar isso para até 244. Então isso está dando 0,000244. Aqui viria 1 depois, vou dispensar. Para fazer notação percentual, multiplico isso aqui por 100. Aí eu tenho a vírgula andando 2 casas para aqui, ó, 0,0244%. Nota como a chance de que as 4 sejam defeituosas é bem pequena.
é de 0,0244%. Né? Isso por quê? Porque eu só tenho 25 peças com defeito. Imagina então, a primeira tem que sair com defeito, já é difícil. Aí eu torno a sortear a segunda, mais uma outra com defeito. Pô, difícil de acontecer isso. A terceira também defeituosa e a última também defeituosa. Então, realmente difícil, né, de que as 4, coincidentemente, saiam peças defeituosas. A partir de apenas 25 peças de um grupo de 200. Ou seja, eu tenho 1/8 de chance para cada uma das 4 peças. Eu quero que isso aconteça ao mesmo tempo. Eu quero as 4 defeituosas, então, ao mesmo tempo é produto. Multiplico aí 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. Ok? Vamos fazer então na próxima lâmina a letra. Então, agora a letra C, né? Vou fazer aqui, ó, letra C. E aí vou lembrar para ti que as informações são de 200 peças ao todo. Dessas 200 peças eu tenho 175 perfeitas, né? E tenho outras 25 com defeito. E vou fazer uma retirada de 4 peças com reposição. 4 peças com reposição, ou seja, eu retiro uma, depois devolvo, retiro uma outra, depois devolvo e assim por diante. Então, eu quero fazer retirada agora de pelo menos uma perfeita. Então, olha só, vou fazer 2 cálculos aqui. Tem um cálculo bastante simples para isso, que eu vou te apresentar no final dessa resolução da letra C. E antes eu vou fazer um desenvolvimento mais longo, mas que tem um efeito didático mais interessante. Então eu vou pensar assim, ó, eu quero ter pelo menos uma perfeita. Se é pelo menos uma perfeita, eu posso ter somente uma perfeita. Então vou colocar assim, ó, as 4 retiradas, uma perfeita e as outras com defeito, defeito, defeito e defeito. E aí eu tenho, portanto, perfeita são 175, então 175 para 200. Com defeito, 25 para 200. Defeito, 25 para 200. Defeito, mais uma vez, 25 para 200. Então esse processo eu já fiz lá na outra lâmina. Simplifico aqui, dá 7/8, simplificando para 25. Aqui dá 7/8 também. Aliás, aqui dá 1/8, né? 25 por 200 dá 1/8. Aqui dá 1/8 e aqui dá 1/8. Ok? E aí, fazendo esse produto, eu tenho 7 vezes 1 vezes 7 vezes 1. Eu tenho aqui 7 sobre 4.096. Que esse cálculo também já fizemos, né? 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Então aí 7 para 4.096, eu vou fazer a divisão aqui na calculadora. 7 divide por 4.096. 0,00170. Vou arredondar aqui. Olha só, essa divisão vai ficar 0,00170 ou 00017. Só que pensa comigo, aqui eu estou considerando a primeira peça perfeita e as 3 últimas defeituosas. Mas eu posso ter uma sequência diferente. Eu posso ter a primeira defeituosa, vou colocar aqui, ó, posso ter perfeita, defeituosa, defeituosa, defeituosa. Eu posso ter defeituosa, perfeita, defeituosa, defeituosa. Eu posso ter defeituosa, defeituosa, depois perfeita e defeituosa, e por último eu posso ter defeituosa, defeituosa, defeituosa e perfeita. Então eu tenho 4 situações de ter apenas uma perfeita.
Então esse cálculo aqui de 0,0017, eu preciso multiplicar isso por 4. E aí multiplicando isso por 4, vai me dar 0,0068. Transformando isso para uma notação percentual, a vírgula desloca duas casas, ó, para aqui. E aí eu tenho 0,68%. Então eu tenho um pouco mais aí de 0,5% de chance de ter uma defeituosa. Então uma defeituosa e as outras perfeitas. Aliás, uma perfeita e as outras defeituosas, ao contrário. Bom, agora eu vou pensar numa outra situação. Pensei uma perfeita e 3 defeituosas, vou fazer agora 2 perfeitas e 2 defeituosas. Então, vamos lá. Perfeita, defeituosa, defeituosa. Aí eu tenho aqui perfeitas 175 de 200, né? Eu tenho 175 peças perfeitas. Aqui também 175 de 200 perfeitas. Defeituosas só 25, 25 de 200. Defeituosas 25 de 200. Faço aquelas simplificações, 7 oitavos, 7 oitavos, aqui 1 oitavo, 25, 200, 1 oitavo. Fazendo o produto, 7 vezes 7, 49, vezes 1 vezes 1, 49, para 4.096. Fazendo essa divisão aí, vou fazer aqui na máquina, 49 divide por 4.096. 0,0196. Então, vou escrever isso aqui, ó. Essa divisão resultou 0,0196. Isso porque eu considerei aqui perfeita, perfeita, defeituosa, defeituosa, mas podia ser tipo perfeita, defeituosa, defeituosa, perfeita, ou perfeita, defeituosa, defeituosa, perfeita, ou podia ser ainda defeituosa, defeituosa, perfeita, perfeita. Então tem algumas situações. E como que eu calculo essas situações? Aí eu vou pensar como se fosse aqui, ó, permutações simples, como se fossem anagramas. Eu tenho aqui, ó, 4 letras para embaralhar. E note que são 4 letras com 2 repetições, P, P, T, D. Então, o número de vezes que eu posso embaralhar essas letras, vou fazer aqui no rascunho, ó, é dado por permutações de 4 letras com repetição de 2 e repetição de 2. Isso aqui eu tenho 4 fatorial, em cima as repetições embaixo. 2 fatorial, 2 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, segura no 2. 2 fatorial, 2 fatorial, cancela 2 fatorial com 2 fatorial. 4 vezes 3, 12. 2 fatorial é o mesmo que 2. 4, 12 por 2 dá 6. Eu tenho aqui então 6 situações. Então vou ter que multiplicar isso aqui, ó, por 6. Porque eu tenho 6 vezes isso aqui acontecendo. Multiplicando isso aí por 6, resulta 0,07176. Isso, de forma percentual, corresponde a, desloca duas casas, 7,176%. Já deu uma porcentagem um pouco maior. 7,17%. Bom, então eu já fiz com uma perfeita, 2 perfeitas, vou fazer agora com 3 perfeitas. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4.
perfeita, 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 defeituosa. Então aqui lembrando, perfeitas 175 para 200, 175 para 200, 175 para 200, né, são as perfeitas, e defeituosas 25 defeituosas para 200. Fazendo simplificações, 7 oitavos vezes 7 oitavos vezes 7 oitavos, aqui vezes 25 para 200 é 1 para 8, 1 oitavo. 7 vezes 7 vezes 7 dá 343. Divide por 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Já fizemos isso, 4.096. Faço aí então essa divisão. (343) divide por 4.096. Resulta 0,08374. Então, vou fazer aqui, ó, esse produto, ou essa divisão, resultou 0,08374. Agora eu tenho que ver quantas vezes eu consigo, né, a situação de 3 perfeitas e uma defeituosa. Imagina, uma defeituosa pode ocupar essa casa, a defeituosa pode ocupar essa casa, a defeituosa pode ocupar esta casa, ou a defeituosa pode ocupar a primeira casa. Então eu tenho 4 situações, uma defeituosa ocupando uma das 4 casas de cada vez. Então logicamente que eu vou multiplicar isso aqui por 4. Eu até posso fazer aqui, ó, permutações de 4 com repetição de 3, né? Que são 3 P's aqui que repetem, ó. Então eu posso fazer esse mesmo cálculo do anterior. Isso vai resultar 4 casos. Multiplicando isso por 4, eu tenho 0,33496. Isso percentualmente, desloca a vírgula 2 casas, é 33,496%. Como eu preciso de pelo menos uma perfeita, eu posso ter o cálculo de todas perfeitas, né? Que seria aqui, ó. Seria 4 casas, 3, 4, perfeita, 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 as 4 perfeitas. Mas isso aí eu já fiz na letra A. Ó, o percentual de 4 perfeitas eu já fiz na letra A. Então eu vou voltar no cálculo lá e vou olhar que as 4 perfeitas resultava 58,6%. Isso eu consegui na letra A. Então isso aqui me dá 58,6%. Isso aí eu obtive fazendo a letra A. Ok? E aí então, agora eu somo esses percentuais todos. Vou fazer aqui, ó. 58,6%, 33,496, já vou completar aqui com 2 casas, 7,176 e 0,68, completo com zeros. Eu tenho que somar essas 4 situações aqui, ó. Somando isso, vamos fazer aqui, ó, 6 e 6, 12, vai 1, 10, 17, com 8, 25, vão 2,
8, 12, 13, 19, vai 1, 9, 12, 12, 19, vai 1, 8 e 1, 9. Vírgula aqui. Eu tenho 99, resposta final, 99,952 possibilidades, ou 99,952%, não é possibilidades, é por cento, de que eu tenha pelo menos uma perfeita. Então, pelo menos uma perfeita, tu vê que é bem alta a porcentagem, é quase 100%, é 99,9%. Isso por quê? Porque eu tenho muitas perfeitas. Eu tenho 175 perfeitas de 200. Então, se eu vou sortear 4 vezes 4 peças, então a chance de que pelo menos uma perfeita saia, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou que saiam 2 perfeitas, aqui e aqui, ou aqui e aqui, enfim, a chance de sair alguma coisa perfeita é muito grande, né? Por isso que eu tive várias situações, que eu tenho 4 situações, e mais os produtos, vezes 6, vezes 4, vezes 4. Então eu tenho muitas situações possíveis onde pelo menos uma das peças é perfeita. Isso então me leva aí a um percentual alto de 99,952%. Bom, então esse é o cálculo mais, vamos dizer assim, típico, né? Mais didático para o teu aproveitamento. Mas eu podia, nesse exercício, fazer um cálculo bem mais simples, pensando que, se eu quero que pelo menos uma seja perfeita, eu vou descontar, olha só aqui, ó, descontar o que? A situação de ser D, D, D e D. Ou seja, vou descontar o caso das 4 serem defeituosas. Então, se eu pego 100% e diminuo os casos onde eu tenho 4 defeituosas, e aí tu pode olhar no vídeo e retroceder o vídeo, né? As 4 defeituosas é a letra B. Então, tu vai lá na letra B e verifica qual é a porcentagem. E a porcentagem das 4 serem defeituosas é 0,0244. 0,0244%. Isso eu calculei na letra B do exercício. Então, se eu pego o total 100% e desconto os casos onde eu tenho 4 defeituosas, ou o caso, né? O caso de 4 defeituosas, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar que pelo menos uma não é defeituosa, que pelo menos uma é perfeita. E aí, então, fazendo esse cálculo aqui, vai fazer um fechamento, né? Uma prova real. Eu tenho aqui 100%, eu tenho 100 menos 0,0244. Isso está me dando 99,9756. Então, vou fazer aqui 99,9756. Deixa eu só colocar aqui na resposta final. Isso me deu 99,9756. Mas por que não deu exatamente a mesma coisa? Bom, essa diferença que deu aqui, né, nas últimas casas, é em função dos arredondamentos que eu ia fazendo. Lembra, né, que eu sempre fazia aqui arredondamento quando do produto, né? E aí eu arredondo aqui, depois multiplico por 6, esse arredondamento se amplia. Eu arredondo aqui, depois multiplico por 4, esse arredondamento se amplia. Aqui é a mesma coisa. Então, essa diferença que dá de um valor para o outro é por conta do arredondamento. Mas dá para verificar aí, né, que os valores ficaram bem próximos, então fica aí com uma situação de aproveitamento didático bem interessante para os teus exercícios. Então, logicamente que eu poderia ter feito só esse cálculo aqui, ó. Só isso, era bem rápido. Pega todas as situações, 100%, e diminui o caso
de ter 4 defeituosas. Logo, eu tenho pelo menos uma perfeita. Então, como eu já tinha calculado as 4 defeituosas, isso ficou bem simples. Ok? E aí nós vamos para a próxima lâmina passar para fazer a letra D, pelo menos uma que tenha defeito, e o raciocínio vai ser mais ou menos o mesmo. E agora eu vou para o cálculo da letra D, né, onde diz que tem que ter pelo menos uma com defeito. Então, o raciocínio da letra D que eu vou fazer agora é bem semelhante ao que nós fizemos na letra C. E aí, vou recordar para ti que o número de peças no total são 200. Total 200 peças. Dessas 200 eu tenho 175 perfeitas, né, ou sem defeito. E 25 defeituosas, ou com defeito. E aí eu vou retirar 4 peças com reposição. Então esse aí é o problema. Se eu quero pelo menos uma com defeito, olha só, vou pensar assim, ó, uma, duas, para cá, dou mais espaço, 1, 2, 3, 4, pelo menos uma com defeito. Então essa aqui defeito, perfeita, perfeita e perfeita. Então semelhante ao que eu fiz a letra C, defeituosas eu tenho 25 de 200, 25 de 200, perfeitas 175 de 200, perfeitas 175 de 200, e aqui mais uma vez 175 de 200. Fazendo simplificação por 25, eu tenho aqui 1 oitavo, 7 oitavos, 7 oitavos e 7 oitavos. Fazendo o produto, 7 vezes 7 vezes 7 dá 343. 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 dá 4.096. Tá? E aqui eu vou começar a economizar um pouco de cálculo. Ó. 343 por 4.096, eu já vou colocar aqui o resultado. Tá? Dividindo isso na máquina, eu obtenho 0,3348, que para uma notação percentual, desloca vírgula 2 casas, eu tenho 33,48%. Então esse é o percentual para que eu tenha uma... aqui faltou na realidade assim, né? Deixa eu desfazer aqui, ó. Quando eu divido 343 por 4.096, eu encontro na realidade 0,0837, tá? Mas eu preciso multiplicar isso por 4, que vai dar 0,3348. Na notação percentual, desloca 2 casas, 33,48%. Então, eu tenho 33,48% de ter somente uma defeituosa. Mas por que eu multiplico por 4? Porque a defeituosa pode ser a primeira retirada, pode ser a segunda, pode ser a terceira ou pode ser a quarta, né? Então, aqui nesse cálculo, eu fiz considerando que a primeira fosse defeituosa, só a primeira. Mas, imagina, pode ser a segunda defeituosa, ou a terceira, ou a quarta. Eu tenho 4 situações, por isso eu multiplico por 4, tá? Agora eu vou para uma outra situação. Como eu tenho que ter pelo menos uma com defeito, eu posso pensar em 2 com defeito. Defeito, defeito, perfeita e perfeita. E aí eu já vou seguir colocando já na simplificação, ó. Com defeito, tá aqui, ó, com defeito é 25 200 avos, 25 de 200, simplificando é 1 oitavo. Defeito 1 oitavo, perfeita, tá aqui, ó, perfeita 7 oitavos, 7 oitavos.
faço esse produto aí, 7 vezes 7, 49. Divide por 4.096, que é 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Divido 49 por 4.096, vou encontrar 0,01196. E aí eu preciso multiplicar isso por 6, que vai dar 0,07176. Mas por que eu multiplico por 6? Porque imagina, eu tenho defeituosa, defeituosa, perfeita, perfeita. Podia ser defeituosa, perfeita, perfeita, defeituosa. Podia ser defeituosa, perfeita, defeituosa, perfeita. Podia ser perfeita, defeituosa, defeituosa, perfeita. E assim por diante. Eu tenho algumas situações de ter duas defeituosas e duas perfeitas. E como que eu calculo isso? Bom, eu embaralho essas 4 letras aqui, ó, como se fosse um anagrama. Então, permutações com repetição de 4 elementos, com repetição de 2 vezes o D e 2 vezes o P. Pela expressão das combinações com repetição, 4 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2, segura no 2, 2 fatorial, 2 fatorial. Cancela, 4 vezes 3, 12, fatorial de 2 é 2, 12 por 2 dá 6. Está aqui esse 6 aí, pelo qual multiplico. Ok? Numa notação percentual, desloca aqui 2 casas e eu tenho 7,176%. Aí, ó. Ok? Então, com 2 defeituosas. Então, uma defeituosa, 2 defeituosas. Agora vou pensar em 3 defeituosas. 1, 2, 3, 4. Então, defeituosa, defeituosa, defeituosa e aqui perfeita. Defeituosa é 1/8. Defeituosa 1/8. Defeituosa 1/8. Perfeita 7/8. Por que 7/8? Porque perfeita eu tenho 175 de 200, e aí simplificando dá 7/8. Fazendo o produto, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 7 dá 7. 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, 4.096. Dividindo 7 por 4.096, aqui eu também preciso... vou dividir 7 por 4.096 primeiro. Isso vai resultar 0,0017. E aí eu preciso multiplicar isso por 4, que vai resultar em 0,00, deixa eu aumentar aqui, 0,0068. Que isso em percentagem ou porcentagem aqui, ó, desloca 2 casas, 0,68%. E aquela explicaçãozinha rápida, por que eu preciso multiplicar por 4? Porque observa que a minha peça que está perfeita podia ser a última, podia ser a terceira a ser sorteada, podia ser a segunda a ser retirada e podia ser a primeira. Uma das 4. Então, tenho aí 4 situações. Por isso, multiplico por 4. E, por fim, eu ainda tenho que considerar, já que eu quero pelo menos uma com defeito, as 4 peças defeituosas. 1, 2, 3, 4. Defeituosa, 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 defeituosa. As 4 defeituosas. E aí, eu fiz isso na letra B. Ó. Na letra B, eu calculei todas com defeito. E na letra B, tu pode voltar aí no vídeo, todas defeituosas me dá uma porcentagem bem baixa, que é de 0,244%. Quer dizer, a chance é bem baixa, né? Isso aqui, só arrumar aqui, que aqui também é defeituosa, 4 defeituosas.
Então observa que a porcentagem é bem baixa, por quê? Porque é muito difícil, né, sair 4 peças defeituosas, já que eu tenho só 25 defeituosas em 200. Bom, então aqui eu tenho a porcentagem das 4 defeituosas. E aí eu vou somar todas essas porcentagens aí, ó. 33,48% com mais 7,176 mais 0,68 e mais 0,0244. Vou completando aqui, ó, as casas decimais para facilitar a minha soma. Somando isso, eu tenho aqui 4, 6 mais 4, 10. Vai o 1, 9, 16, 24, 26. Vai o 2, 2 e 4, 6, 7, 6, 13. Vai o 1, 4 e 7, 11. Vai o 1, dá 4. E a vírgula desce na vertical. 41,3604%. Então, essa é a resposta final da letra D. Isso é a porcentagem de encontrar pelo menos uma com defeito. Ok? Mas aí eu tenho um raciocínio, ó, curto aqui e rápido. Foi o mesmo que eu fiz na letra C. Também teve esse raciocínio curto. Por que eu fiz esse raciocínio mais longo? Porque eu queria um aproveitamento didático no teu estudo. Então, se eu quero pelo menos uma com defeito, eu tenho uma situação de uma com defeito, ou duas com defeito, ou 3 com defeito, ou as 4 defeituosas. E ainda considerando que se eu tenho uma defeituosa, pode ser na primeira casa, pode ser na segunda, pode ser na terceira, pode ser na quarta. 2 defeituosas podem ser as 2 primeiras, pode ser a primeira e a terceira, pode ser a segunda e a quarta, enfim. Então eu tenho aí as possibilidades, que são 6, de ter 2 defeituosas. Então eu considerei todas as situações, mapeando, né, de forma detalhada cada uma delas. E aí depois somei todas as possibilidades. Mas se eu quero que pelo menos uma peça tenha defeito, o que eu faço? Eu pego 100% e diminuo a situação de não ter defeito algum. A situação de sem defeito. Ou seja, 100% menos sem defeito. O que é sem defeito? As 4 peças perfeitas que estão na letra A. Então eu pego o valor encontrado na letra A, que é 58,6%. Estou a voltar ao vídeo e tu vai observar que todas sejam perfeitas, eu tinha lá 58,6%. Então, 100 menos 58,6%, fazendo essa subtração aí, eu encontro 41,4%. 41,4%. E aí tu vê que essa resposta aqui, ela é bem próxima dessa outra, 41,36%. Só não é a mesma por conta dos arredondamentos que eu fui efetuando aqui, ó, nessa divisão. Nessa divisão tive que fazer um arredondamento. Então, por conta desses arredondamentos que foram se acumulando, eu tive essa pequena diferença aí no final. Mas observa que ficou muito próximo, né? Então, eu tenho aí o cálculo de forma mais detalhada, caso a caso, para o teu entendimento didático. E tenho a situação mais prática, né? Se eu quero que pelo menos uma tenha defeito, então eu pego 100% e diminuo aquela situação onde nenhuma tem defeito, onde todas são perfeitas. E aí, descontando os casos onde são todas perfeitas, eu terei os casos onde tem pelo menos algum tipo de defeito. Ok? Então ficamos por aqui. O vídeo ficou um pouco extenso para essa questão, né? Mas tu vê que ela tem 4 itens a ser resolvidos e eu, de forma bem criteriosa e detalhada, resolvi aí ter um desenrolar de resolução mais didático para o aproveitamento, ok?
Espero que tu tenha aproveitado, bons estudos e até a próxima.